Bom dia, irmãos. É com bastante alegria que estamos de volta. É muito bom esses primeiros momentos, né, com a família crescendo, o bebê nascendo, mas também é muito bom estar na casa do Senhor. Com certeza nós sentimos falta destes momentos e, se Deus quiser, da agora para frente, esses momentos se tornarão uma rotina e realidade na nossa vida, pois domingo é o dia de adorarmos ao Senhor em conjunto, em comunidade, aqui na igreja, na casa do Senhor. Vamos dar continuidade, já está quase acabando, gente. A nossa Bíblia e nossos livrinhos aí que estamos estudando já está quase no fim. E hoje nós vamos estudar uma carta, continuando nas cartas paulinas, mas dessa vez uma carta muito pequenininha, mas muito pequenininha mesmo. A gente já abriu nela aí, já lemos mais da metade dela, lemos do versículo 8 ao versículo 20. E nós agora vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. E até o fim da aula nós vamos ler o do 21 ao 25 e fecharemos assim a carta inteira. Nós vamos ler essa carta inteira, esse livro inteiro. Com certeza, poucos são os livros na Bíblia que nos dão oportunidade de ler ele todo durante uma escola dominical ou um culto. Mas da agora para frente vocês vão ver que os livros, as cartas, são pequenas, são livros menores, quase que com exceção de Apocalipse, que é bem grande, aí esse sim já é bem maiorzinho, mas vocês vão ver que são algumas cartas menores que a gente vai estar estudando agora, e uma delas é essa carta de Paulo a Filemon. Vamos ler todos. Vamos ler de forma alternada. Filemon, nós vamos ler a parte introdutória da carta, essa partezinha que faz uma saudação e que nos traz já algumas boas explicações do que é essa carta. Na minha Bíblia ela não ocupa nenhuma página, ó. Ainda fica faltando um pedacinho assim do fim da página. Vamos lá? Vamos ler alternadamente. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor. Portanto, o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Oremos. Gratidão, Senhor Deus, porque o Senhor trouxe, ó Pai, a nós a tua palavra. E nesta palavra encontramos, ó Pai, fortes esclarecimentos, fortes diretrizes de como devemos agir como pessoas, como igreja. Mas neste caso em particular, ó Pai, aprenderemos como devemos ser como líderes e como pessoas dentro da casa do Senhor, dentro da comunidade chamada igreja. Obrigado, Senhor, por essa carta, obrigado pela obra que o Senhor realizou ao inspirar Paulo a escrever estas epístolas e que o Senhor esteja nos abençoando hoje no aprendizado da tua palavra. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, irmãos, como de costume, nós vamos falar um pouquinho sobre a questão mais básica ali, as questões da autoria, da data, da composição, como é que tudo isso funciona frente a esta carta, o porquê que ela foi escrita e coisas mais profundas, a gente vai ver um pouquinho da metade para o fim da aula, como também é de costume, não de todos os professores, mas o meu é mais costume fazer assim, de forma mais divididinha, então nós vamos seguir neste formato. Nós temos aqui na carta uma carta um tanto quanto interessante. Ela é uma carta que não é escrita a uma igreja,
a uma cidade em específico. Ela é uma carta que foi escrita para uma pessoa em específico. Paulo, ele começa a carta, né, em sua saudação, ele junto de Timóteo, eles começam a carta falando que essa carta ela está sendo escrita e dando saudações a Filemon, em primeiro lugar, depois a uma mulher chamada Áfia, a um outro homem chamado Arquipo, e a igreja que está na casa de Filemon. Então, essa carta ela tem um destino muito preciso. Ela não é uma carta, entre aspas, direcionada a uma igreja. Ela é uma carta direcionada a uma pessoa, a um líder de uma igreja, que é Filemon, líder da igreja que se reunia na casa dele. Filemon, ele morava em Colossos. A gente já passou pela carta aos Colossenses, né? E esse é o principal motivo dessa carta se chamar Epístola de Paulo a Filemon, porque ela trata da pessoa do irmão chamado Filemon, que habitava em Colossos. Ele também não estava sozinho, né? Como a gente já falou, ele era o líder daquela igreja. A autoria dessa carta, irmãos, é de Paulo. A gente vê isso no versículo 1. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, a gente já até ouviu algo parecido em outras cartas, né? Paulo preso, escrevendo às igrejas ou às pessoas, líderes de igrejas, para instruir essas pessoas no que elas deveriam fazer. E ele está novamente junto do irmão Timóteo. Então, mais uma vez, a gente vê que Paulo está no momento ali em que ele já está preso, em que ele está na companhia de Timóteo, e pouquíssimos são os argumentos daqueles que discordam que Paulo escreveu essa carta, então a gente não vai se aprofundar neles, porque é a mesma conversa de todas as outras cartas, que Paulo não era Paulo, mas alguém que escreveu no lugar dele, que a carta de Filemon tem algumas coisinhas na linguagem diferentes das outras cartas, e por isso não foi Paulo que escreveu, mas alguém escrevendo em nome de Paulo. A gente já falou bastante sobre esses argumentos, não faz o menor sentido alguns deles. Por exemplo, ela tem algumas coisinhas, algumas nuances no comentário que eu vi fala sobre nuances de linguagem. Aqueles que discordam falam que tem nuances de linguagens diferentes. Cara, nuances de linguagem é um negócio tão... E quem escreve, gente, não escreve tudo igual. Você não vai escrever exatamente bonitinho ali a mesma coisinha. Então isso não determina que não foi Paulo, e é amplamente aceito que foi Paulo que escreveu a Filemon. Tentar discordar disso é ficar tentando achar pelo em ovo, então a gente não vai fazer isso, porque não há questionamentos sérios com relação à autoria de Paulo. E para sabermos um pouquinho do período em que essa carta foi escrita, a gente precisa também voltar os nossos olhos para Colossenses, porque ela foi escrita mais ou menos no mesmo período. Essas duas cartas elas possuem alguns vínculos. O primeiro deles é que ambas as cartas, Paulo ele estava preso, e Paulo, na prisão em Roma, ele teve a possibilidade de ficar preso em casa. Na aula do presbítero Rafael, algumas boas aulas para trás, porque eu ainda estava aqui antes da licença paternidade. Então, algumas boas aulas atrás, a gente viu que a prisão de Paulo em Roma foi uma prisão um pouco mais tranquila. Ele pode ficar preso na casa dele, ele tinha condições de receber pessoas nessa casa, haja vista que ele está aqui na companhia de algumas pessoas, no caso Timóteo, e ele teve condições nessa prisão em Roma de escrever, né, e de fazer alguns trabalhos, mesmo estando em prisão domiciliar. Então, tanto nessa carta quanto na carta de Colossenses, a saudação ela é quase a mesma. As pessoas que estão saudando ao destinatário também são as mesmas pessoas. Isso é um indicativo de que elas foram escritas na mesma época. Outro indicativo está lá em Colossenses. Vamos abrir? Colossenses 4, do versículo 7 a 9. Quem achar pode ler, por favor. Colossenses 4, do versículo 7 a 9.
O que está falando aqui? Que Tíquico, ele está indo a Colossos e ele está levando com ele a uma pessoa chamada Onésimo. A gente vai ouvir falar muito desse Onésimo nessa aula, gente. A gente leu no versículo 8 ao versículo 20 de Filemão, no começo da escola dominical, o trato de Paulo com relação à situação de Onésimo. Então, se Tíquico estava indo a Colossos entregar a carta ao líder religioso de Colossos, e na carta de Colossenses fala que Tíquico também estava levando consigo Onésimo, e na carta de Filemão fala que o mesmo Tíquico está levando na mesma viagem o mesmo Onésimo, significa que essas cartas podem ter sido escritas quase que juntas, praticamente na mesma época. Então nós temos nessas duas cartas a mesma saudação praticamente, a mesma prisão de Paulo, as mesmas pessoas reunidas com Paulo enquanto ele escreve, e a mesma viagem sendo proferida por Paulo, que seria a viagem a qual essas cartas chegariam aos seus destinatários em Colossos. Então é muito provável, muito provável, que essa carta de Filemão tenha sido escrita no mesmo período, no mesmo lugar do que a carta de Colossos. E como a epístola aos Colossenses ela é datada em aproximadamente 55 depois de Cristo, essa também deve ser a mesma idade, né? Então essa carta ela tem, vamos dizer assim, a mesma idade e natalidade da carta aos Colossenses, né? E é muito fácil da gente ver todas essas ligações. Apesar dessa carta ser tão pequenininha, ela traz bastante esclarecimento para que a gente possa entender, né, quando que ela foi escrita. E depois a gente entender mais ou menos como que ela foi escrita, vamos entender um pouquinho sobre a questão dos destinatários. Para quem que essa carta foi escrita? Essa é mais fácil de responder. Para Filemão. Mas só Filemão? Não, a gente também já falou um pouquinho. Temos aí algumas figuras. Nós temos a Áfia, nós temos Arquipo, não sei como pronunciar, acho que é Arquipo, e nós temos também uma igreja reunida nessa casa. Filemão, ele é claramente o principal destinatário dessa carta. A carta, apesar de ter algumas características de correspondência, ela é uma correspondência particular. Ela é uma carta enviada para uma pessoa. Lembra na aula de Colossos, a gente falou até um pouquinho sobre leia essa carta aí, depois manda essa carta lá para outra igreja vai mandar a carta para você também. Então, eram cartas que eram destinadas a igrejas. Aqui nesse caso, não, ela é uma carta particular. Apesar dela trazer consigo instruções, né, e informações para aquela igreja, a igreja que residia na casa, né, que estava dentro da casa de Filemão, ela é sim uma correspondência particular. Porém, nada disso, o fato dela ser particular, não tira o fato de que essa carta foi escrita, né, para a igreja. Então existe ali existe aqui nessa carta instruções, né, e questões que envolvem a vida daquela igreja. E essas questões são um aprendizado de como que a gente deve lidar com relação a algumas situações. Vamos ler do versículo 4 ao 7 de novo? Eu vou ler para os irmãos. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em vós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Acima de tudo, essa carta, ela é uma carta de ações de graças em oração. Paulo, ele dá ação de graças a Deus pela vida do líder Filemão, um líder da igreja que tem tratado com amor as questões relacionadas ao evangelho, e ele tem reanimado os santos daquela cidade, os corações dos santos daquela cidade. E ele tem feito isso
por intermédio de Cristo. Então nessa carta Paulo ele vem ressaltando a fé e o amor dos seus destinatários. Porém, a gente consegue aprofundar um pouco nesse objetivo dessa carta se a gente tratar ela de forma dividida. Se a gente subdividir ela, se a gente literalmente dividir ela, a gente vai conseguir aprofundar um pouco no motivo pelo qual ela foi escrita. E como ela é uma carta muito pequenininha, vai dar para a gente passar pela carta inteira nessa aula, porque ela é muito pequenininha e a gente vai ver mais ou menos como funciona cada pedacinho dessa carta. Então, primeiro, nós temos, do versículo 1 ao 3, uma saudação. Paulo sempre faz isso. Lucas, pastor, reverendo? A gente vai tratar um pouquinho para frente, mas é bom a gente já ter isso na cabeça, gente. Lembrando, quando a gente pega em Colossos, Filemão estava em Colossos. Em Colossos, o líder, já desde Paulo falando em outras cartas, o líder da igreja de Colossos, o líder espiritual, religioso de Colossos era Epáfras. Mas a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. E a gente vai passar aqui nas nuances também com relação a congregações. Diz muito respeito a gente. Então vamos lá. Do versículo 1 ao versículo 3, nós temos uma saudação introdutória. Paulo sempre faz isso em suas cartas. Ele sempre dá uma saudação ali, e ele, nos versículos 1 e 2, ele faz exatamente isso. A saudação ela tem início com as palavras Paulo, prisioneiro de Cristo. Ele já fez essa saudação, inclusive, em outras cartas, né? E em toda referência a si mesmo, como prisioneiro, Paulo ele sempre enfatiza que pertence ao seu Senhor, que ele pertence a Cristo, pois ele se ocupava com o serviço do reino, e por essa causa ele foi aprisionado. Por que Paulo, nas cartas que ele escreveu aprisionado, ele sempre lembra das suas algemas? Porque ele está sempre lembrando os irmãos que ele está preso por causa de Cristo, por causa do trabalho que ele realizou no reino. E foi esse o motivo da prisão de Paulo. Algumas pessoas colocam... a gente consegue achar motivos políticos para algumas prisões. Mas sabe aquelas prisões assim, que mesmo falando que foi por um motivo, você sabe que é por outro? Então, mesmo se alguém falar que Paulo estava preso por algum outro motivo que não seja uma perseguição religiosa, o motivo real era a perseguição religiosa. Paulo ele estava preso. As algemas de Paulo, elas existiam por causa do seu serviço ao reino, por causa da pregação do Evangelho de Cristo. E é por isso que Paulo enfatiza tanto isso nas cartas que ele escreve. Ele sempre faz questão de dizer, não interessa o motivo pelo qual estão dizendo que eu estou preso, a verdade é que eu estou preso por causa do Evangelho, por causa da proclamação do Evangelho, por causa do trabalho no reino. E essas são as algemas de Paulo. E mais, todos os detalhes da prisão, né, bem como o seu resultado, se ele recebeu pena de morte ou não, se ele foi absolvido ou não da sua prisão, é bem claro para a gente de que tudo isso está nas mãos de Cristo, e Paulo sempre deixa isso muito claro. Vamos abrir em Efésios 1, ler o versículo 22. Quem achar, lê para mim, por favor. Neste versículo, as mesmas mãos que governam todo o universo, elas governam a igreja, elas governam o interesse na igreja. E Paulo ele faz questão de escrever sobre isso, ele sempre está tratando sobre a soberania de Deus. Então, mesmo na prisão de Paulo, Paulo sempre lembra os irmãos de que eles não devem se esquecer da soberania de Deus. Se ele está preso é porque Deus assim quis. E tudo o que acontece dentro da prisão de Paulo faz parte da obra e da vontade soberana de Deus. Alguém lê, por favor. Efésios 1, 22. Essa é a verdade que Paulo quer que todos se lembrem quando ele trata sobre a questão da soberania e de que a própria vida dele na prisão está nas mãos de um Deus soberano, dono de todo o universo. Portanto, o confinamento de Paulo, ele é honroso. Ele não é um confinamento vergonhoso, ele é um confinamento honroso, pois ele foi preso por obedecer e pregar o Deus do universo. E ele prossegue. A carta ela é endereçada a Filemão,
nosso amado irmão e colaborador em Cristo, e Filemão, ele é amado por Paulo, por Timóteo e por todo crente que tenha ouvido falar dele. Não necessariamente Paulo tenha conhecido Filemão pessoalmente, gente. Não necessariamente. Mas pelo ouvir sobre a obra e o trabalho que Filemão estava realizando naquela, vamos chamar aqui de congregação, daqui a pouco a gente aprofunda mais sobre isso, mas só de Paulo ouvir, Paulo já tem Filemão como um amado irmão. Ele é amado por Cristo e ele possui as características de um irmão em Cristo. Paulo ele faz isso em outras cartas. Por exemplo, na carta aos Colossenses, Paulo fala de, agora, Epáfras. Epáfras era o amado conservo. Como se Epáfras estivesse ali, ó. Paulo ele é um líder sobre todos aqueles líderes. Então, o líder espiritual e religioso de Colossos é Epáfras. E Paulo faz questão de dizer isso. Você é o meu amado conservo. Quando a gente vê no Colossenses mesmo, se a gente pegar no capítulo 14, a gente vai... Acho que essa referência está errada, mas vamos lá. Em Colossenses mesmo a gente vê Tíquico e Onésimo como irmãos amados. Ele tratando os irmãos como irmãos queridos, irmãos amados. Quando ele vai falar em Colossenses, vai se dirigir a Lucas, ele chama Lucas de o médico amado. Olha como Paulo ama as pessoas, gente. Todas essas pessoas que estão ali trabalhando como conservos. Filemão, ele é chamado de colaborador. Paulo, ele possui muitos cooperadores e este é um dos pontos que deve ser ressaltado. A gente ressalta aqui que o apóstolo os considera cooperadores, não apenas no sentido de cooperarem com o ministério, mas no sentido de cooperarem e colaborarem no trabalho de Deus. Não é só porque eles estão ajudando Paulo no trabalho que Paulo trata eles como conservos. Não, é porque eles são conservos de Paulo no trabalho de liderar a igreja, no trabalho do reino. E aí, ele traz uma saudação na abertura dessa carta, e nessa abertura ele faz uma saudação a duas outras pessoas. Vamos tratar um pouquinho sobre essas duas outras pessoas antes de tratar sobre a igreja na casa de Filemão. Primeiro, né, ele vai ali no versículo 3, ele dá uma bênção ali, né, a gente encontra a bênção ali, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ele tem esse costume também de proferir uma bênção sobre os destinatários de suas cartas. E aí Paulo ele se dirige a Filemão, mas dá a entender que é como se fosse uma família. Dá para a gente meio que entender como se Áfia fosse esposa de Filemão e Arquipo um filho de Filemão ou algo assim. Por que disso? Por que eles seriam membros dessa família? Primeiro porque a igreja ela está reunida naquela casa, onde o líder daquela casa é Filemão. Lembra do que o pastor falou? Filemão não necessariamente era o líder religioso de Colossos. Esse tem um nome, chama Epáfras. Mas ele era o líder daquele lugar, o líder daquela comunidade reunida ali. E se a gente entender que Áfia pode ter sido esposa de Filemão e Arquipo, o filho, nós vamos entender mais ou menos o porquê que essa carta é dirigida a Filemão, o líder daquela igreja e o líder daquela família. É um pouco fácil de entender essa teoria. Gente, não tem aqui nenhum outro livro da Bíblia falando que Filemão era marido, Áfia, esposa, não tem isso. Mas é algo que pode ser que tenha sido dessa forma, que seja isso a realidade aqui. Por quê? Vamos às evidências. Primeiro, na carta, Onésimo, ele está sendo devolvido ao seu senhor, que é Filemão, porque ele havia fugido. Onésimo, ele é um escravo fugitivo. E cabe ao próprio Filemão, não cabe a Áfia, não cabe a Arquipo, não cabe à igreja naquele lugar, decidir se o pedido de Paulo vai ser concedido ou não. Dá para a gente aqui uma clara perspectiva de que o cabeça, tanto daquela casa, quanto daquela congregação reunida naquela casa, era Filemão. Por que a gente fala que a carta não tem instruções só a Filemão, mas sim à igreja? Porque a carta ela foi lida,
Todos ali sabiam do que se tratava a carta e todos iriam observar a liderança de Filemon com relação a esse assunto e aprender com aquele líder como que deve lidar com relação a assuntos como esse. Então dá para a gente entender que ao Filemon cumprir o seu dever de líder, ele vai estar ensinando tanto a sua casa quanto a igreja que ali congrega. Irmãos, mais uma vez, são estudos, são coisas que a gente vai estudando, são, exemplos e questões que vão sendo extraídas do texto, mas não há em nenhum lugar, a gente não pode dizer com certeza que era marido, mulher e filho, ou algo do tipo. Não dá para dizer. Mas por causa dessa estrutura dessa carta, dá a entender isso. Porque o normal é que quando a gente escreve uma carta para o cabeça de uma família, a gente comenta também todos os membros daquela família e depois você fala o que você quiser. Nesse caso aqui, além de cumprimentar toda a família, ele cumprimentou a família e ainda acrescentou. E todos que estão reunidos aí nessa congregação, nessa igreja que funciona na sua casa. Por causa disso, a gente tem um pouquinho desse entendimento. Eles também deveriam ouvir como Paulo, pela inspiração do Espírito Santo, resolveria o problema do escravo fugitivo. A mente deles também seria iluminada e a sua compaixão seria expandida ao observar Paulo e Filemon tratando do problema do escravo fugitivo. Paulo ele acrescenta a igreja em sua casa, porque a igreja também deveria aprender, não só os membros da família, e após essa introdução, após essa saudação, Paulo ele dirige assim a fala a todos os que estiverem ali junto de Filemon quando a carta foi lida. E tudo isso que está acontecendo, gente, na casa de Filemon, uma igreja reunida ali, poderia ser uma congregação, poderia ter mais de uma igreja em Colossos, é muito provável que essa era a realidade. Tudo que está acontecendo ali naquela casa, todas essas situações, o fato de você poder ter uma igreja na sua casa, de você liderar a sua família, ser ministro da sua família, ser ministro de uma igreja, tudo isso era uma demonstração de graça. Graça, que quer dizer favor ativo de Deus. Um favor espontâneo e imerecido de Deus. E tudo isso estava acontecendo com Filemon e todos aqueles que se reuniam. A soberana misericórdia de Deus operava na vida de todos que estavam ali, congregando naquela casa juntamente com Filemon. E é isso que a gente vê dos versículos 4 ao versículo 7. A gente vê aqui também Paulo dando ações de graças e oração. Nos versículos 4 e 5 a gente vê que essa saudação ela é estendida, e ela é uma oração. A gente vê também que Paulo gostava bastante de fazer isso em suas cartas, aqui não vai ser diferente, essa saudação, essa oração, eu estou orando por vocês, estou acompanhando vocês de longe, todo esse cuidado de Paulo. E o apóstolo, ele traz aqui uma questão e um aprendizado muito grande para a gente. Pergunta: Paulo era líder de toda aquela região ali, o líder religioso, o líder espiritual, de todas aquelas igrejas que foram plantadas, de todo aquele pessoalzinho ali reunido naquelas cidades. Ao invés de pedir para Filemon aceitar de volta, ao invés de pedir para Filemon aceitar de volta Onésimo, ele poderia exigir de Filemon? Falar: Filemon, estou mandando de volta o seu escravo fugitivo, agora crente no Senhor, irmão conosco, e você vai aceitar ele e vai receber ele na sua igreja. Paulo poderia exigir isso como líder? Paulo poderia exigir isso como líder. Isso é uma das coisas difíceis da gente entender, gente. Muitas vezes a gente fica meio receoso quando um líder religioso, um líder da nossa igreja, exige da gente alguma coisa. Mas é inerente às atribuições de líderes que exigências sejam feitas por esses líderes. Os líderes eles têm que conduzir o rebanho, eles têm que cuidar, assim como é exigido de um líder que ele exorte, que ele discipline, que ele perdoe, que ele trate com amor. Também é exigido de um líder que ele faça exigências, quando for o caso. Mas Paulo, ele não faz isso. Ele dá para a gente uma informação a respeito das condições daquela igreja,
ele fala sobre o trabalho de Filemão para com o Senhor, ele fala da generosidade e da hospitalidade de Filemão, e desse modo, Paulo tinha pleno conhecimento e plena convicção de que os ofícios religiosos naquela casa estavam sendo feitos de forma correta. Ele tinha conhecimento de que Filemão estava reanimando os santos daquele lugar, daquela congregação reunida ali, de várias maneiras. Ele até fala isso, né? Que ele tem, portanto, o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Um trabalho realizado por Filemão. E ele traz consigo um pedido ao invés de uma exigência. Porque ele está vendo e observando que Filemão vai ter uma correta decisão frente à solicitação que está sendo feita. E isso vai servir de ensinamento para aquela comunidade ali reunida. E isso é muito interessante. Em nenhum momento coloquem na cabeça de vocês que Paulo não tinha o direito de exigir que Onésimo fosse aceito. Mas Paulo ele poderia pedir. Ele poderia tratar com Filemão mediante, né, a liderança que Filemão tem ali na sua casa. E ele, ao invés de exigir, ele pede. E ele traz consigo essas explicações de que Filemão era um servo que tratava as pessoas corretamente, reanimava os santos, liderava uma congregação em sua casa. Estou falando congregação, gente, porque é mais ou menos como se fosse, entendeu? Naquela época tinha muito disso. Era uma igreja por cidade. Se você tem uma cidade aqui que provavelmente tem duas igrejas, mas tem um líder religioso que é Epáfras, possivelmente é como se fosse uma congregação, para ficar mais fácil para a gente entender. Não que tivesse essa nomenclatura na época, provavelmente nem tinha. Mas Filemão, ele é essa pessoa. Ele é essa pessoa que reanima os santos. Vocês conhecem pastor desse jeito, gente? Eu conheço um bocado. Pastor que começa com igreja, ponto de pregação no quintal da própria casa, na sala da própria casa. Pastor que vai para a cidade interior, que não tem igreja, e ali ele monta uma igreja com o que tem, e muitas vezes o que ele tem é só um quintal com uma mangueira para o povo se reunir embaixo. E mangueira não de água, gente. Mangueira, a árvore mesmo, que dá uma sombrinha boa. Então, aparentemente, Filemão era uma pessoa desse tipo. Como muitos que a gente conhece hoje em dia, muitos evangelistas que a gente conhece hoje em dia, muitos pastores que fazem tudo o que podem pelo reino com aquilo que está ao seu alcance. Eu não consigo alugar um local para reunir, então vamos reunir na minha casa mesmo. E a gente vai cuidando e vai tratando e vai ajudando. Paulo, ele amava muito a Filemão e ao trabalho que ele desenvolvia ali. E este amor pelos consagrados filhos de Deus, ele tinha uma raiz. E a raiz é a fé para com o Senhor Jesus. No versículo 6, há uma sequência natural dos versículos 4 e 5. Ele fornece o conteúdo da oração de Paulo por Filemão, né? Para a comunhão da tua fé, se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. É uma oração para que Filemão, que já demonstrou seu desprendimento, né, de tantas maneiras, que ele possa continuar demonstrando esses passos que ele está dando na sua caminhada com Cristo, com relação ao cuidado para com a sua comunidade, com relação ao cuidado para com os irmãos em Cristo. E Paulo ele está preparando Filemão e explicando para Filemão que, mediante tudo isso que Filemão tem aplicado na liderança daquela comunidade, agora Filemão vai ter que dar um passo a mais, que é receber de volta o escravo fugitivo Onésimo. Não é estranho ao pensamento paulino, né, o fato de que, ao contemplar tantas bênçãos da redenção de Cristo, em Cristo, nós devemos evocar o nosso coração para uma resposta de amor aos demais crentes, sejam lá que crentes eles forem, até mesmo o escravo fugitivo, que agora é um irmão em Cristo Jesus. E ele também trata do cuidado e cooperação para com todos da família da fé. O melhor comentário de Filemão a respeito desse assunto a gente vê de novo lá em Colossenses 3, versículo 13. Diz assim: assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei-o também.
Então ele está trazendo aqui para Filemão que, Filemão, assim como Cristo vos perdoou, que você também o faça. Perdoe Onésimo e receba-o de volta em sua casa, em sua comunidade. Uma das grandes benfeitorias de ter essas duas cartas tão ligadas, Colossenses e Filemão, é da gente poder ver com muita clareza que o foco não é Filemão em si. Apesar de tudo correto ali que está falando na carta sobre Filemão, ele ainda traz que, Filemão, se você dê mais um passo, receba Onésimo de volta, mas lembre-se, isso não é por mérito seu. Você está imitando a Cristo, que já te perdoou, que vos perdoou na cruz, e agora faça o mesmo para com o seu irmão. Quanto mais Filemão reconhecer plenamente o quanto ele próprio tem sido beneficiado, mais estará propenso a exercer misericórdia e perdão para com os outros. Nesse caso, ele mostrou misericórdia acolhendo Onésimo, mas isso é um claro exemplo para a gente de como a gente tem que lidar. E no versículo 7, como já foi indicado, Paulo ele estava agradecido. Em tempos de dificuldade ou necessidade, Filemão ele dera mais de uma vez descanso aos fatigados, seguindo o exemplo e promessa de Cristo. E essa é mais ou menos a segunda e mais ou menos também a maior parte que precisa de mais explicações sobre essa carta. Na terceira parte, a gente vê uma solicitação em favor de Onésimo, como a gente já falou, né? Ele teve toda essa questão em volta de Onésimo, e Paulo ele traz esse pedido assim, meio que, já que você é do tipo de pessoa que se compraz em reanimar o coração do povo de Deus, você é um crente inabalável em amar e repartir, você também deveria, né, entre aspas, aceitar o meu pedido, né, e receber a Onésimo. Paulo, ele poderia exigir, como eu já falei, ele sabe que como apóstolo de Cristo, em Cristo, e líder, ele pode fazer algumas exigências e está tudo resolvido, ele poderia fazer isso de uma outra forma e estaria tudo resolvido, mas não por causa do amor. Paulo, ele prefere apelar, ele prefere pedir, e a gente vê na Bíblia, nos outros livros que a gente já até estudou, que por vezes Paulo ele enfatiza o direito de governo à igreja em questões de fé e conduta, né? É uma incumbência dada por Deus aos líderes, né? Porém, Paulo mostra que existe mais de uma forma de fazer as coisas. A gente tem em Romanos, em 1 Coríntios, em 2 Coríntios, a gente tem em 1 Timóteo, em 2 Timóteo, a gente tem em Tito, que foi estudado na aula passada, vários momentos em que a Bíblia deixa claro a questão da governança, e a questão de que os líderes eles podem sim exigir que certas coisas sejam feitas da forma correta, mas Paulo agora ele está mostrando que existe uma outra forma também, né, ao derramar o seu coração em favor de Onésimo. Ele prefere deixar de enfatizar a sua prerrogativa apostólica, né, que dá a ele condições de exigir, e em vez disso ele se baseia no amor, né, do cristão inteligente e intencional que era Filemão, e esse mesmo amor que Filemão tem demonstrado por todos os santos seria demonstrado por Onésimo. Não se pode dizer também que Paulo ele está excluindo completamente o apelo à sua autoridade, gente. Quando um pastor pede, né, de cara você já sabe que é um pastor que está pedindo, né, um presbítero, um diácono. É mais ou menos igual no nosso trabalho. O meu chefe, ao invés de ele chegar para mim e falar assim, Uquias, faz esse ofício para mim. Ele chega para mim e fala, Uquias, tem como você fazer esse ofício para mim? Ele está me pedindo, mas tem uma autoridade ali, né? Física, inclusive, que eu estou olhando para ele. Tem uma autoridade. Não dá para dizer que não houve um pedido que descartou completamente a autoridade. Agora eu não vou mais falar com você como pastor, agora eu vou falar com você como um amigo, né? E peço para que você receba Onésimo. Não, gente, não é assim que funciona. Ainda é o pedido de um líder, né? E ainda tem toda a autoridade, a carga de autoridade que um líder tem, mas Paulo resolveu fazer isso, resolveu mostrar-nos que existem várias formas de um líder pedir para que um trabalho seja executado. A autoridade de líder, então, ela é sempre inerente, está presente em qualquer
atitude, em qualquer exigência ou em qualquer solicitação de um líder. É assim que funciona e Paulo nos ensina isso aqui. Filemão podia recusar esse pedido razoável, vindo de um homem como Paulo, que demonstra todo o tempo sua disposição em entregar o seu ser ali ao serviço do reino? Meio que sim, mas também meio que não, né? É muito difícil você recusar um pedido desse, né, tendo Paulo ali como um exemplo de como as coisas seguiam, e o próprio Paulo que já disse que, né, me imitem como eu imito a Cristo. Então todos, no fim das contas, têm que imitar sim a Cristo, e é muito difícil a gente recusar um pedido, uma solicitação dessa. Nos versículos 10 e 11, a gente vê que Paulo ele também apela nesse pedido para algumas coisas. Ele apela para a personalidade extrovertida de Filemão, lá no versículo 7 a 9, está isso lá em Colossenses. Ele apela também para a própria idade de Paulo. Paulo está apelando para a sua própria idade ao pedir. Paulo ele também fala da sua prisão por causa de Cristo e ao fato de que Onésimo também tinha se tornado um crente. Então Paulo ele vai trazendo ali uma série de apelos, de fatos e de motivos para que Filemão aceitasse o seu pedido. E ele lembra agora a Filemão o fato de que será do seu próprio interesse conceder boa acolhida ao fugitivo que retorna, porque esse fugitivo agora ele é um irmão em Cristo. Nos versículos 12 a 16 é acrescentado um argumento até comovente. Assim. Ele fala aqui, ele que é o meu próprio coração. Assim, olha, aceita ele de volta. Né? Ele tem me ajudado tanto aqui, ele tem ajudado no reino, ele realmente se converteu, ele é um irmão, né? Ele é o meu próprio coração. Então Paulo, que era dono de um grande coração, né? Porque a gente vê o tanto de gente que Paulo chama de amado, de querido, de servos, né? Colaboradores, Paulo ele traz aqui mais um pedido, mais um argumento, dessa vez um argumento um pouco mais comovente, né? E ele insiste para que Filemão, ao invés de pedir que Onésimo implore perdão, Filemão ele se adiante, né? Em amor e em espírito de perdão, que Filemão ele se adiante e já acolha a Onésimo. Ele não está falando em nenhum momento que, estou mandando de volta Onésimo, ele vai te pedir perdão aí e eu quero que você perdoe ele. Não, ele já está pedindo para Filemão acolher a Onésimo. E para você acolher alguém, você já tem que ter perdoado. Né? Eu briguei com fulano de tal. Aí estão dizendo que esse fulano vai vir dormir na minha casa. Se eu aceito acolher esse fulano na minha casa, é porque de alguma forma eu já perdoei, de alguma forma já aconteceu ali, né, um movimento, porque não é tão simples assim. Acolher é muito além, gente. Né? Então ele traz esse outro lado do perdão, o lado do só vou perdoar o dia que me pedir perdão. Eu sou assim, não levo desaforo para casa. Não, gente, não é assim que funciona. O perdão ele não depende que o ofensor peça desculpas ao ofendido. O perdão ele vai além disso. Até porque Cristo nos perdoou. E se dependesse de nós, mortos em nossos delitos e pecados, se dependesse da gente levantar um clamor para ser salvo, nós não seríamos salvos. O perdão que Cristo nos dá na cruz, ele independe do nosso pedido para ser perdoado. Então, perdão vai muito além do que o mundo ensina sobre perdão. E Paulo está trazendo essa realidade aqui, ao traçar tantos paralelos e conectividades que ele vai fazendo com a questão de Cristo e a obra que Filemão tem feito em Cristo, ele traz também a questão de que o perdão também tem que ser espelhado no perdão que Cristo fez para com todos. No versículo 17, com base em todos os aspectos apresentados, Paulo apoia e finalmente faz o seu pedido, né? O meu pedido é esse daqui, do versículo 18 ao 20, durante o tempo todo em que Paulo escrevia ou ditava, estava presente em sua mente um último aspecto que poderia ser obstáculo real, né? Nessa trilha dessa reconciliação de Filemão com seu servo, o aspecto financeiro. Uma viagem não era barata. Talvez ao abandonar o seu servo, o Onésimo tenha dado um prejuízo financeiro para Filemão. Muitas coisas poderiam girar ali em torno dos fatores financeiros. Mandar Onésimo de volta para Colossos não seria de graça, né? Teria um custo. E Paulo ele sabia de todas essas questões. E ele estava disposto a arcar com essas despesas a fim de não provocar mais nenhum problema para aquelas pessoas e
para demonstrar que mesmo ele, que estava fora daquele problema, entre aspas, ele poderia fazer algo para ajudar a resolver aquele problema. E isso é mais um ensinamento muito interessante, gente. A gente vê muito cristão, muito crente, que se coloca de fora de certos problemas. Não, isso não tem nada a ver comigo. Pessoas que têm condições de ajudar a resolver problemas, intermediar questões, né, e ajudar a criar a paz no meio de uma contenda, e essas pessoas se colocam de fora porque não é comigo. Não vou gastar dinheiro com essa pessoa, não. Ela que cuide da vida dela, eu que cuido da minha. E a gente se coloca, vai se tirando, né, da vida e do cuidado para com as outras pessoas. Gente, dinheiro é sempre um problema. Você lidar como se o seu dinheiro fosse seu para você, né, ou para você e sua família e mais ninguém, você está lidando de forma completamente errada com aquilo que Deus te deu, com as bênçãos que o Senhor te deu. O pastor Augusto Nicodemos, ele fala bastante, eu já vi ele falando bastante, mas bastante sobre isso. Assim, se Deus te abençoou financeiramente, é para que você possa abençoar aqueles que estão ao seu redor, para que você possa ajudar aqueles que não têm, para que você possa fazer diferença na vida daqueles que estão ao seu redor. E, gente, o que tem de cristão abençoado financeiramente, lidando como se passasse fome no dia a dia, é vergonhoso. É vergonhoso. Eu não te ajudo, não conte comigo. Se o negócio for dinheiro, não conta comigo. Pode contar comigo porque você quiser. Pode me chamar para fazer uma faxina, pode me chamar para fazer tua mudança, para te ajudar para carregar, mas se for dinheiro, não conta comigo não, porque meu dinheiro suado, ele é para mim, né, para as minhas coisas, para eu resolver a minha vida. Não. Paulo dá um outro exemplo aqui, que nós temos que dar passos além e ajudar naquilo que for a necessidade, para que os problemas sejam resolvidos. E nesse caso aqui, uma das ajudas que precisava ser oferecida era a ajuda financeira. Paulo se dispõe a ajudar financeiramente, né, para que o assunto seja resolvido. Paulo, vamos botar entre aspas aqui, mas provavelmente pagou a viagem, né, de Onésimo de volta para a sua cidade em Colossos. Rafael, presbítero Rafael? Então ele está mandando de volta, puxando no ponto que o presbítero Rafael falou, é que Paulo ele está conduzindo de volta para Colossos, para a casa de Filemon, um irmão em Cristo. E esse é o ponto. Se a gente pegar a questão do fechamento, Paulo ele não está restituindo o escravo que Filemon perdeu, mas ele está reconciliando a pessoa que antes era escrava e hoje, agora, é um crente, é um irmão em Cristo Jesus, liberto, né, por Cristo Jesus, e a pessoa que um dia foi escrava e agora um irmão em Cristo está se reconciliando com aquele que um dia foi o seu senhor e agora passará a ser o seu líder religioso, porque Filemão era o líder religioso aqui desta comunidade. E esse é o fechamento dessas questões com relação a esse pedido de Paulo, antes da gente tratar das saudações, que está ali no final que tem as bênçãos e as saudações. Paulo ele está restituindo, né? Não está restituindo, ele está enviando de volta para Filemon, um irmão em Cristo, e pedindo que aquela ofensa, né, seja perdoada. E essa é a diferença. Quando a gente for tratar sobre a questão de escravidão, podem pegar o livro de Filemon de cara. Ah, mas na Bíblia fala lá sobre os escravos, não sei o quê. Pode pegar o livro de Filemon de cara, porque aqui é a exata explicação do porquê, né, que a Bíblia trata sim e fala sim sobre os escravos, porque existiam, né, mas a visão bíblica, né, de como funciona a questão dos escravos. Eles agora estão libertos. E como o presbítero Rafael falou, e que também está aqui no nosso fechamento, nós também éramos escravos, né? Nós também éramos escravos do pecado. E agora somos irmãos em Cristo Jesus. E nesse trecho, ele ensina que o evangelho proclamado por Cristo exige daqueles que têm sido grandemente abençoados, que eles também demonstrem bondade para com os outros e o correto trato para com as pessoas e os irmãos da família da fé. E entendam, essa carta está tratando sempre sobre os irmãos da família da fé.
né, a família da fé agora tem um novo membro, que é o nosso querido Onésimo, né, que foi salvo e agora ele faz parte da família da fé, não mais escravo de Filemon, mas irmãos em Cristo. E aí ele segue para o fechamento. No versículo 22, Paulo faz um pedido pessoal, que parece não ter ligação nenhuma com o resto da carta, né? Ele fala, ó, eu vou aí, quando eu for aí, aproveitando aí que você está nessa linha, né, de ser muito generoso, receber todo mundo na sua casa, prepara um quartinho aí, que quando eu estiver indo aí, eu vou me hospedar na sua casa. E isso demonstra, gente, Paulo estava trazendo aqui também a questão da generosidade, da bondade, o cuidado para com os irmãos da fé. E então ele faz esse aviso. Nesse sentido aqui, Paulo não está nem pedindo. Aqui ele já está só avisando. Ó, quando eu estiver por aí, eu vou me hospedar na sua casa. Gente, isso é ótimo entre os irmãos. Isso é uma coisa maravilhosa de se ter entre os irmãos da fé. Eu viajo bastante, tanto a trabalho, pelo meu trabalho do MEC, já viajei mais, agora estou viajando menos, e já viajei bastante também pelos trabalhos da igreja com a mocidade presbiteriana, e não tem nada mais reconfortante nessa vida do que você ter que chegar para trabalhar numa cidade sozinho e saber que naquela cidade tem uma igreja presbiteriana e que você vai ser acolhido por alguém que você nem conhecia, mas que alguém falou, ó, vai para casa de fulano de tal lá, que eu já vou avisar que você está chegando, e ali você sabe que você vai ter companhia, você sabe que você vai ser bem cuidado, você sabe que você vai ter proteção, né, dos irmãos da fé, e isso é um aspecto de hospitalidade que eu vivo, né, já vivi bastante esse aspecto, e sei o tanto que é bom que os irmãos em Cristo Jesus, eles estejam prontos para serem hospitaleiros, para receberem e tratarem com amor e cuidado os irmãos da família da fé. E na quarta e última parte, que fala ali sobre as bênçãos, ela está do versículo 21 ao 25, e ele traz aqui as famosas saudações e bênçãos de Paulo, né? Paulo ele faz isso em suas cartas como representante oficial de Deus, ele pronuncia a sua graça sobre Filemon e todos aqueles que estão ali, que se reúnem para adorar. Essa graça, ele fala que é o seu favor merecido por meio do ungido Senhor e Salvador, não merecido por eles, mas é através do merecimento de Cristo que a graça é derramada sobre todos nós, e isso é concedida, né, por seu Espírito. E se esse pronunciamento, né, de Paulo ali ele for aceito, né, pelo coração dos crentes, ele então explica que as bênçãos fluirão, né, e todas as outras, todas as bênçãos elas irão encher o próprio espírito, né, daqueles que ali estão. A personalidade interior, considerada como um ponto de contato entre Deus e os seus filhos, ele traz isso aqui nessas bênçãos, né, que a graça do Senhor vai ser derramada sobre o nosso espírito, e por causa dessa graça imerecida, o nosso espírito terá contato com o Espírito, né, Santo, e ele traz aqui esse entendimento sobre a paz de Deus que deve reinar ali naquele lugar. Não existe nenhuma informação, gente, se Filemon ele agiu ou não segundo o apelo de Paulo. Então, durmam com essa. Filemon fez o que Paulo pediu? Não está escrito em lugar nenhum que ele fez. Mas é quase palpável que sim, né, gente? Filemon fez o que Paulo pediu. E com isso temos o ponto principal dessa carta, que o cristianismo ele deve estar sempre em ação. Aqui está uma real demonstração da fé por meio de amor. O cristianismo ele tem que estar em ação. E a carta a Filemon ela é uma obra-prima de Paulo, apesar de ser tão pequenininha. Ela é cheia de apelos habilidosos de um líder, na qual Paulo ele pede a Filemon, né, faz a série de pedidos dele. Agora ele trata Onésimo não como um escravo fugitivo, mas como um homem penitente e convertido que retorna para o seu lar, e ele será completamente aceito no seu lar, aonde ele está retornando. E isso nos mostra que em Cristo nós somos um, e que o amor de Cristo na cruz que nos salvou é o amor que move os nossos corações em nossos relacionamentos pessoais. E esse amor ele nos faz agir com misericórdia, com bondade, nos faz agir com compaixão para com todos, principalmente para com os da família da fé. E o maior ensinamento que fica é que essa carta ela nos lembra também
que nós estávamos fugindo de Deus, até que Cristo nos salvou e nos perdoou. E um dia nós estaremos de volta ao lar, como Onésimo esteve. Isso é muito bom. A gente se perde, gente, nesse mundo, achando que o mundo é maravilhoso. A gente se perde. Mas a gente tem que lembrar que um dia nós estaremos de volta ao lar. Assim como Onésimo conseguiu voltar para o seu lar, nós estaremos de volta ao lar com Cristo Jesus, diante do nosso Senhor, para sempre e para sempre. Amém? Vamos orar? Graças te damos, Senhor Deus, porque o Senhor nos ensina que em Cristo nós somos livres. O Senhor nos ensina, ó Pai, que os benefícios e prazeres do mundo são apenas algemas e que o maior amor que nós podemos ter é o amor do seu Filho demonstrado na cruz por nós ao nos salvar. Permita-nos, ó Pai, imitar a Cristo. Permita-nos, ó Pai, sermos crentes melhores, irmãos da família da fé melhores, pessoas melhores, menos egoístas. Nos ensine, ó Pai, a tratar os nossos irmãos como irmãos em Cristo. E muitas vezes a gente se perde nesse ensinamento. Nos ensine, ó Pai, que os irmãos da família da fé, eles são um para conosco e que nós devemos viver em compaixão e amor uns pelos outros. Ó Pai, perdoa as nossas ofensas, a nossa falta de capacidade de viver da maneira correta a comunhão e o convívio com os irmãos e com os cristãos. E que o Senhor esteja nos abençoando para que, como igreja e comunidade, a gente possa dar um vivo e real exemplo para a nossa sociedade de que em Cristo todos nós somos um e que o evangelho que um dia nos salvou, ao ser proclamado ao mundo, ele salva a vida daqueles a quem o Senhor já escolheu. Obrigado, Pai, por tudo, pela nossa igreja, pela nossa comunidade, por essa pequena casa que nós temos aqui, mas que já nos enche de graça, de misericórdia, de bênçãos. Muito obrigado pela vida de todos que aqui estão e daqueles que um dia virão a participar. É o que te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.